Olá pessoal, uma boa noite, na paz do Senhor. Aqui quem fala mais uma vez é o Osiel Lourenço, diretor editorial da editora Santorini. E nós nesta noite estaremos aqui fazendo um bate-papo, uma conversa muito bacana com o pastor Clauber Maia, do Rio Grande do Norte, onde vamos aqui conversar um pouquinho sobre a teologia. O pastor Clauber já chegou. A teologia no pós-Covid. Já estão aí chegando. E aqui algumas pessoas. Acesse, Velho Elias. É um prazer ter vocês aqui conosco nessa nossa live. Pastor Clauber Maia já está adentrando. Pastor Clauber Maia. A paz do Senhor, pastor Ziel. Paz do Senhor. Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Eu estou vendo nós dois. Aqui tá tranquilo. Tá tranquilo? Então, assim, eu Tá, vou encerrar aqui e eu vou te chamar de novo, tá? tudo bem. Então, nós estaremos aqui dentro de alguns instantes, né, batendo um bate-papo. Pastor Clauber Maia. Enfim, procurando aqui refletir, conversar um pouco a respeito dos desdobramentos, né, aí da quarentena, do Covid-19, que diz respeito ao fazer teologia, a elaboração teológica. Que tipo de teologia, né, a gente vai fazer depois do Covid-19? Então, nós já estamos aqui vindo aqui a conexão. Daqui a pouco o pastor Clauber Maia já estará aqui adentrando. E nós estaremos então fazendo essa conversa, esse bate-papo desse tema, né, aí da teologia, mas nesse novo contexto. Então, vocês que já estão aí adentrando, aproveito para convidar vocês que ainda não curtiram lá ou não estão seguindo as redes sociais da Editora Santorini, lá no Instagram, corra lá, né? Vai lá e comece a seguir a Editora Santorini aqui no Instagram, também lá no nosso Facebook, a nossa página também, nosso site, editorasantorini.com, e você vai ter lá acesso aos nossos livros, a nossa literatura teológica. Pastor, Pastor, Paz do Senhor, o senhor nos ouve? sim, e vejo bem. As pessoas estão nos vendo? Tem um pessoal sim, assistindo? a imagem está normal para os dois. Não, as pessoas que estão Isso, assistindo estão vendo? estão vendo, estão Ok. vendo a luz. Então, pessoal, nós já estaremos então aqui, começando essa conversa. Pastor Clauber Maia, primeiramente quer dizer que é uma satisfação para nós aqui da Editora Santorini, tê-lo aqui pela primeira vez conosco, a fim de estarmos aqui fazendo essa conversa, tá? Então, seja muito bem-vindo, Pastor Clauber, e para nós é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco esta noite, tá? Amém. A paz do Senhor, pastor Ziel, e a todos os que nos veem nessa live, nos acompanham. A satisfação é minha, eu agradeço pelo convite honroso, e é uma satisfação poder estar participando e trazendo essa discussão sobre esse tema que é tão relevante para esse momento. É verdade. Então, para quem que está aqui, que ainda não conhece o pastor Clauber Maia, eu vou ler aqui um pouquinho da biografia dele, tá? Então, o pastor Clauber Maia é pastor, né, da Assembleia de Deus, servindo em Natal, do Rio Grande do Norte. Ele é analista de sistemas, ele é também bacharel em teologia pela FATIM, ele tem MBA em gestão escolar, professor também do Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus do Brasil, produzindo, né, material didático e gravando videoaulas. É também autor de um livro publicado pela CPAD, né, que é O Caminho do Adorador. Inclusive, o pastor Clauber Maia foi agraciado, né, como ganhador do troféu da Casa de Letras Emílio Conte, é um prêmio da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, e também o prêmio Areté de Literatura, né, conhecido aí prêmio das editoras evangélicas brasileiras. E o pastor Clauber também é responsável pelo site EBD Web,
desde 2001. E também produz vídeos para o canal EBD Web, né, no YouTube. Foi diretor da Escola Teológica das Assembleias de Deus em Natal, Rio Grande do Norte, por 5 anos. E professor da mesma instituição por mais de 10 anos. É palestrante nas áreas ministerial, família, educação cristã, entre outras, né? É casado com a Rayara e pai de 4 filhas. Então tá aí, né? Pastor Isso Cláudio mesmo. Maia, uma longa trajetória na teologia, no ensino, uma pessoa então, né, muito gabaritada e que tem aí, né, uma longa trajetória na área da educação teológica, de maneira específica nas Assembleias de Deus. Graças a Pastor Cláudio, Deus. olhando aqui, né, um pouquinho da sua trajetória, e algo que me chamou aqui a atenção, né, que desde 2001 você então está inserido nesse contexto da internet, tá, para produzir, né, conteúdo educacional, cristão, teológico. Ou seja, então já são quase 20 anos É verdade. que você tem essa inserção nesse mundo tecnológico, né? Perfeito. Então Pela minha formação também, e o tempo que trabalhei como analista de sistema, desenvolvendo sistemas, sim, implantando, sim, então foi fácil trazer esse conteúdo e esse conhecimento para o mundo cristão, né? aham, exato, exato. Então, né, desde 2001, você então, né, com essa sua formação, você então tem acesso a esse mundo virtual. Então, Perfeito. a gente está vivendo agora algo que talvez a nossa geração nunca viveu, Sim, que é, né, praticamente a metade do planeta Terra está agora vivendo num, num isolamento parcial, algumas, né, outros países no isolamento total. Então, a é maioria de verdade. nós está dentro de casa, a maioria das instituições teológicas, né, que funcionam lá na nossa igreja estão fechadas, não estão Isso. funcionando, né? Infelizmente. Não. Então, para a gente começar aqui a nossa conversa, Pastor Clauber, diante desse quadro, né, que a gente está em isolamento, e a gente, então, está agora, né, aqui, refletindo sobre teologia, falando sobre educação cristã, como é que você vê esse momento? Né? Esse momento, né, é um momento bom para se fazer teologia, ou é um momento que está muito limitado para se fazer teologia? Como é que você vê esse momento de quarentena e de isolamento social no que diz respeito ao fazer teologia, o ensinar teologia e, enfim, o ensino cristão de uma maneira geral? Perfeito. Bom, pastor Zé, é o seguinte, o ensino, né, o ensino no mundo todo foi afetado pela questão do isolamento social. Só que boa parte das escolas, as que estavam preparadas para enfrentar algo desse tipo, elas continuam funcionando, né? Os professores estão trabalhando home office, mas alguns trabalhando mais do que trabalhavam antes. Os alunos continuam tendo aula. Todos os dias tem atividades, acompanhamento. Os pais estão mais presentes na vida escolar dos seus filhos. Isso foi uma coisa boa que esse isolamento social provocou. Uhum. Muitos que não estavam muito ligados nessa questão e deixavam só com a escola, hoje estão fazendo uma interação maior com o conteúdo escolar, pais continuam pagando as suas mensalidades e filhos continuam estudando. Claro que não é exatamente a mesma coisa, até porque isso não foi programado, mas isso continua funcionando. Infelizmente, o senhor disse uma verdade, a maioria, se não todas as nossas instituições teológicas, seminários, faculdades estão fechados. Por quê? Porque nós temos dificuldade com relação a essas questões da tecnologia. Na verdade, a igreja, e aí eu vou falar aqui como um todo, tá? Algumas igrejas podem estar, algumas igrejas e algumas escolas teológicas podem estar fora da curva, mas falando como um todo e não fazendo nenhum juízo de valor, apenas constatando alguns fatos, é que nós sempre tivemos dificuldade de usar aquilo que nós não dominamos.
Lá, décadas atrás, nós demonizamos o rádio, porque Sim. nós não sabíamos fazer rádio e quem estava no rádio eram as radionovelas, eram as músicas mundanas e nós demonizamos o rádio. Depois nós aprendemos a fazer rádio e aí hoje o maior proprietário de rádios do Brasil são as igrejas evangélicas. Aí depois nós demonizamos a televisão, porque nós também não sabíamos como fazer e nós não dominávamos. E hoje temos forte presença na televisão e redes nacionais e evangélicas e essa coisa toda. E depois nós demonizamos a internet, porque também não sabíamos como utilizar, como fazer bom uso dela. Felizmente, algumas igrejas, alguns pastores, algumas pessoas do meio cristão começaram a utilizar bem a internet. Quando eu comecei com material para a escola dominical na internet, quase 20 anos atrás, só era eu e mais 2 pessoas no Brasil, basicamente, que estava presente na internet. Então era pouquíssimo material que tinha disponível. Só que de lá para cá, muita coisa avançou no mundo da educação, mas infelizmente a igreja e as escolas teológicas pouco avançaram em relação a isso. Agora, nesse momento, aí ficou complicado, porque primeiro precisava ter material produzido, né? Eu dou aula no CETADEB e eu tenho mais de 100 horas de videoaula gravados nessa escola. E aí agora a escola fez o quê? Disponibilizou todos os vídeos no portal, na plataforma da escola, e aí todos os alunos, são mais de 40 mil alunos, eles podem ter acesso a todos esses vídeos que estão lá na plataforma. Só que também não é só ter o material, porque aí tem que ter o vídeo, tem que ter o material digital, né? Aproveitar aqui e fazer um parênteses e dizer para o senhor que é diretor de uma editora, eu acho que todo livro, todo sem exceção, no dia que saiu a versão física, era para sair a digital também, porque facilita muito. Imagine nesse momento, eu não sei como é que tem muita gente fazendo, mas o custo do frete foi lá para cima, porque as coisas estão bem complicadas. Mas não tem custo de frete no livro digital, né? Então, eu não comprei nenhum livro nesse período agora de isolamento físico, mas já comprei vários digitais, porque, inclusive, muitas editoras fazendo doação de livros digitais e essa coisa toda. Então, tem que ter o livro digital, tem que ter o vídeo, e não só isso. O principal é que tem que ter a cultura de utilizar essas coisas. Então, eu penso que nós agora vimos que essas coisas são necessárias e importantes. E a principal questão que eu observo, pastor Ziel, é que a igreja, eu digo, as escolas teológicas, as faculdades, os seminários, precisam atentar para qual público nós estamos trabalhando. A sociologia faz aquela distinção, né, de X, Y, Z, e assim, a geração Y, que é a geração que está dominando o momento aí da tecnologia, né? Porque a geração Y é a geração dos que são mais fortes economicamente. E eles estão aí hoje, gente com 40 anos, então eles têm uma condição financeira e tal. A maioria do pessoal que está nas nossas escolas são dessa geração. Mas a geração Z está aí. São pessoas entre até 25 anos de idade, ou seja, é a próxima geração. A geração Z já nasceu com internet, já nasceu conectado, usa a cultura mobile, eles andam com o celular para todo lugar. Essa ideia que as igrejas tiveram dificuldade como lidar com essa geração, porque muitos deixaram de usar até a Bíblia no papel para andar com o celular que tinha 20 Bíblias, 30 Bíblias, com comentário. E alguns pastores que são da geração anterior, ou até da geração antes disso, né? E aí o que acontece? Olha, gente, tragam a Bíblia. E o pessoal da geração Y está dizendo, tragam a Bíblia, mas a geração Z está dizendo, mas a minha Bíblia está aqui. Aliás, eu não tenho só uma, eu tenho 20. Ela está disponível aqui. Então, nós precisamos pensar que essa geração Z é a geração que vai entrar no seminário daqui a 2, 3, 4, 5 anos.
E aí, o que é que nós vamos fazer com isso? É um pessoal que é muito imediatista, é uma turma que pede comida no celular, que pede carro pelo aplicativo, que está presente em todas essas questões. E nós chegamos na igreja e dizemos, esconde o celular. E chegamos na escola e diz, desliga o celular, nós não vamos precisar disso. Mas quando chega agora, num momento como esse, aí o que teve de igreja fazendo live com o celular emprestado do irmão, o que teve de gente correndo para dar um jeito de utilizar minimamente a tecnologia, realmente foi bem complicado. Então, eu penso que do ponto de vista teológico, do conteúdo teológico, pouca mudança haverá. Até porque alguém está dizendo aí, é a vinda de Jesus, é o arrebatamento, é o sinal da besta. Mas isso não dura um ano. Até porque a hora que passar essa coisa e a gente vê que vai morrer muito menos gente com o Covid-19 do que morreu com o tsunami da Indonésia há pouco tempo atrás. Nem comparado com peste negra, nem com influenza, porque tem nem comparação. Vai morrer 0,03% da população mundial com esse Covid. Então, daqui a 3, 4, 5, 6 meses que a coisa normalizar, aí para de gente achar que era besta, que era falso profeta, que Jesus vinha por causa disso. Então, no que diz respeito ao conteúdo teológico, penso que pouca mudança haverá com relação a isso. Eu penso que o maior impacto que precisa ter é o impacto da metodologia. Nós precisamos cuidar dessas coisas. Há muito tempo na educação já se fala sobre essa ideia do chamado ensino híbrido, que Sim. é a ideia de você ter o ensino presencial e o ensino semipresencial online e offline. E ele tem muitas vantagens. Eu dou aula numa classe de escola dominical na nossa igreja e já há mais de um ano, quase 2 anos, eu venho utilizando a metodologia sala de aula invertida e tem sido realmente um sucesso com os alunos, porque aquela ideia de que você aumenta o seu alcance, porque você não está com o aluno só na hora da aula que ele está sentado. Você está com o aluno o tempo todo. O material está disponível, quem faltou uma aula, pronto, perdeu tudo, porque faltou a aula. Quem faltou uma aula com ensino híbrido, ele só perdeu a parte presencial, toda a parte online ele estava presente e ele pode ver depois, ele pode acompanhar. Então, assim, em termos de metodologia, nós precisamos trabalhar isso urgentemente, sob risco de não alcançarmos a geração Z, que está aí, e menos ainda a geração alfa, que hoje estão aí com 10, 12 anos de idade, mas isso quer dizer o quê? Que daqui a 10 anos eles vão estar nos nossos seminários. E se fala que a geração alfa, hoje já lidam com inteligência artificial, e hoje nós já temos programas, pastor Aziel, que, por exemplo, que faz a correção de redação como o do Enem por inteligência artificial, com 99% de acerto. Quer dizer, um computador lê a redação de alguém e consegue corrigir essa redação. Essa geração alfa que está aí vai lidar com as máquinas e nós vamos estar ainda com o livro no papel, com o professor escrevendo no giz, num quadro. Então essa geração nunca vai entrar nesse seminário que não tenha conseguido avançar para entrar no século XXI, que já tem 20 anos que nós estamos dentro dele. Né? Perfeito, pastor Cláudio, perfeito. Então, quando a gente pensa, né, nessas gerações, né, geração Y, Z, e a Alfa também agora, mas digamos assim, digamos que, pessoal, isso é uma hipótese, tá? Isso. Digamos que aconteça alguma coisa no mundo e que a quarentena vai durar os próximos 3 anos. Digamos assim, os próximos 3 anos, hipoteticamente, ninguém vai poder estar em grandes aglomerações, em sala de aula, na faculdade.
vamos pensar nessa hipótese assim, né? Não vai acontecer, Isso, mas é só um cenário hipotético. perfeito. A gente tem hoje um grande número de pessoas, né, que estão estudando teologia, que estão fazendo média em teologia principalmente, o básico, que são pessoas dessa geração mais antiga, né? Pessoas assim Isso, acima dos 40 anos de idade. E como você muito bem pontuou, pastor Clauber, muitas dessas pessoas têm até um certo medo da tecnologia, né? Assim, um é certo verdade. receio com aquilo. Então, assim, ó, se hoje, né, acontecer isso, né, durante 3 anos, ninguém mais poder estar em grandes aglomerações, existe forma da gente criar um tipo de metodologia virtual que seja capaz também, né, de agregar essa geração mais antiga, essa geração que tem medo da tecnologia. É possível fazer isso também com essa geração mais antiga? Ou seja, usar a tecnologia com essa geração ou não? Ou a gente tem, Sim, não vão aprender é, mesmo? é possível. Tem até uma pergunta aqui do Michael dizendo que nada substitui o debate em sala de aula, principalmente na área de humanas. Sim, mas veja só, em qual sala de aula nós estamos falando? Eu concordo 100% com o que o Michael está dizendo, mas nós estamos falando de qual sala de aula? Tem que ser a sala de aula presencial? Porque essa é a grande questão. Pastor Ziel, veja que nós temos de fato muita gente no nosso seminário que é da geração X, né, que aí acima de 40 anos de idade, que estão lá. Embora já tenha alguns da geração Y também por lá. Mas mesmo esse pessoal de uma geração que não nasceu com a internet, mas eles aprenderam. Eu vejo gente com 70, com 60, com 80 anos de idade, vendo seus vídeos no YouTube, fazendo compras pela internet. Hoje, esse tipo de aplicação está cada vez mais simples e mais fácil de utilizar. O celular está cada vez mais acessível, a internet também. Tudo depende, na verdade, da iniciativa e da construção disso por parte da escola, da igreja. É possível ter uma escola dominical que use esses recursos? Sim, é perfeitamente possível, porque eles estão aí e boa parte deles, inclusive, é gratuito. Agora, precisa ter alguém. Primeiro, precisa produzir material de boa qualidade para que esse aluno possa ter acesso, né? Não só o livro digital, mas a gente tem que, o vídeo digital. A gente tem que pensar, quando se fala de ensino híbrido, nós falamos de parte do ensino está online e é feito fora da sala de aula e parte está offline e é feito em sala de aula. Essa parte que é online, primeiro tem uma grande vantagem dele ser assíncrono, porque o aluno faz o horário dele. Ah, eu só chego em casa de meia-noite. Não tem problema, ele assiste o vídeo a hora que ele quiser, ele vê o material a hora que ele quiser e se prepara já para aquele encontro que vai ter. Mas pode ter também momentos síncronos, onde você tenha encontros virtuais. E a discussão, o debate que o Michael está falando aqui, ele não precisa ser presencial somente. Ele pode começar na sala virtual e depois prosseguir para isso. Agora, nós precisamos, como disse, primeiro preparar esse material, disponibilizar essa plataforma para os alunos. Depois, os professores precisam ser treinados para saber utilizar isso, porque senão o que é que vai acontecer? Você tem o material, mas o professor se perde dentro dessa questão, né? Que aí o grande papel das escolas no que diz respeito à questão da formação dos professores. Boa parte dos nossos professores, eles não têm formação teológica, pedagógica, né? Sim. Tem formação teológica, mas não tem formação pedagógica. Mas isso não é nenhuma novidade, porque as universidades também têm isso. Os professores de medicina, de engenharia, de direito, eles têm o conteúdo, mas não têm a formação pedagógica. Alguns podem fazer docência do ensino superior para ter alguma noção, mas a escola vai dar treinamento para que esse professor, que é um desembargador, que é um juiz, que é um advogado e dá aula de direito, não teve formação pedagógica alguma, mas ele vai ser minimamente treinado para saber como dar aula presencial, porque o conteúdo o aluno já recebeu. O caso da sala de aula invertida, que eu tenho trabalhado na escola dominical.
aula, não vou mais dar a aula com todo o conteúdo. Eu não chego mais em sala de aula para dizer os conceitos de novo. O aluno já tem os conceitos. Agora eu chego em sala de aula para pedir aos alunos para me explicar os conceitos que eles já sabem. A aula é muito mais interativa e o aluno aprende muito mais, porque não vai ser aquela aula expositiva, professor falando e aluno balançando a cabeça. É professor balançando a cabeça e aluno falando, porque os alunos já têm conteúdo para isso. Nós não precisamos mais de uma possibilidade do aluno chegar em sala de aula para então ter o conteúdo. Esse conteúdo, inclusive da teologia, já está disponível no mundo todo, em vídeos, em livros, em todas essas coisas. Achar que o meu aluno vai chegar em sala de aula sem saber nada do assunto que ele vai estudar é um professor ingênuo. Na verdade, o aluno já tem esse conteúdo. Agora, eu como professor preciso fazer o quê? Primeiro eu preciso verificar se a fonte que esse aluno bebeu era boa, se ele tem uma teologia que veio de uma fonte correta. Para isso, eu já devia ter dado ao meu aluno a bibliografia, a apontar qual o caminho que ele deveria ter feito a sua pesquisa. E em sala de aula verificar se ele não aprendeu alguma coisa errada nessa pesquisa aí, através do debate, dessas coisas. E através da verificação da aprendizagem, por diversas formas que a gente pode fazer essas avaliações, eu vou vendo se o aluno já aprendeu de fato. Então, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, nem nenhuma dificuldade, até porque, como eu disse, estão aí as escolas, particulares principalmente, né, as do governo também, mas algumas boas escolas particulares que já tinham uma boa plataforma, professores bem treinados, já utilizavam bem essa realidade, que não tinha mais aquela agenda para mandar recado para o pai, porque já usavam um aplicativo da própria escola para comunicar-se com o pai. Quem tinha isso, continuou normalmente, professor trabalhando de casa, aluno tendo aula, atividades sendo feitas, conteúdo sendo passado e as coisas continuam andando. Se para algumas dessas escolas dissesse assim, esse ano não volta mais, não tem mais como ter aula, elas continuariam, iam aperfeiçoar essa metodologia até ter conclusão, fim de ano, se brincar, fazia a formatura online, cada um na sua casa, fazia lá o seu juramento e a gente encerrava isso tudo online. Até porque o mundo já funciona assim. A geração Z está aí já pronta para esse tipo de mudança e com cada dia exigindo mais interatividade da igreja. Eu vejo uma coisa, por exemplo, só um parêntese. Eu saio com as minhas filhas, de repente saio do culto e diz assim, vamos fazer um lanche, vamos. Aonde? Aí alguém diz assim, olha, eu vi que abriu uma lanchonete, um restaurante em tal lugar. Aí, será que está aberto agora? Elas vão logo lá no perfil do Instagram daquele estabelecimento para ver qual é o horário que ela está aberta e normalmente está lá, já tem o horário que funciona, se está aberto, se não está. Agora, se a gente sair de casa e dizer assim, acho que eu vou visitar a igreja tal, será que a gente encontra essa informação? Se a igreja está aberta, qual o dia que tem culto, que culto é o culto de hoje, essas coisas? Então, veja como nós estamos com dificuldade. Alguém abre uma portinha para vender o cachorro-quente e ele já está conectado no mundo e todo mundo faz o pedido por ali e sabe que hora funciona. E uma igreja gigante com milhares de membros, ninguém sabe o endereço da igreja, o horário de culto, nem que culto é se você busca na rede social. Então nós precisamos crescer nessa área e atualizar, porque tudo isso é possível de se fazer e não é difícil. E gente na igreja capacitada para fazer, nós temos um monte. Agora depende da liderança, da faculdade, do seminário, da escola, querer fazer. Agora não dá mais para dizer assim, pronto, então vamos esse mês implantar esse negócio enquanto o Covid-19 está aí. Não dá tempo porque teria que produzir vídeo, produzir material, escolher a plataforma, treinar professores, treinar alunos. Mas e se tiver outro Covid-20 o ano que vem? Sim. E nós vamos estar do mesmo jeito? Nós vamos estar na mesma dificuldade? E tendo já a tecnologia à disposição aí há muito tempo, eu penso que nós precisamos cuidar disso, né? E produzir um caminho que a gente saiba, porque aí tudo tem que ser bem amarrado.
A tecnologia, o treinamento, a formação do professor, que tipo de avaliação vai ser feita, isso tem que estar no plano político-pedagógico da escola. Então, é preciso uma mudança, que, infelizmente, às vezes, na igreja, nós temos dificuldade com esse tipo de mudança, né? Mas precisamos ter a coragem de avançar para entrar, de fato, no século XXI e estar não só alcançando a geração Z, que já está em idade de entrar nos nossos seminários, mas está, inclusive, preparado para daqui a 10 anos a gente começar a receber a geração alfa nas nossas escolas também. E eles já estão na nossa escola dominical, aliás. Uhum. Já estão lá, né? E Já essa estão lá. geração alfa está o tempo todo ligada, né? Na internet, né? No Google, né? Então, Não, para a geração Z já não há divisão entre online e offline, porque eles estão conectados o tempo todo. Aham. Imagina para a geração alfa. A geração alfa vai viver dias de interação com inteligência artificial, com máquinas. E isso não está muito distante não, pastor. Nós já temos hoje robô que varre a casa, já temos robô que faz uma série de tarefas, cafeteira que prepara o café na hora que você escolhe e programa, ou de longe no celular você já programa e a cafeteira já prepara o seu café, quando chega lá já está pronto. Isso já é realidade. Não é para daqui a 20 anos, não, já há alguns anos que isso existe. Então, essa geração espera que o ensino alcance esse nível de interação que eles estão vivendo hoje. Não, tem uma grande universidade em São Paulo, eu estava vendo hoje um artigo, que durante essa pandemia, a universidade colocou a inteligência artificial para acompanhar as demandas dos alunos já. Um grande grupo educacional em São Paulo. Então, de fato, isso é uma realidade que está aí, né? Está aí. Está aí. A inteligência artificial hoje, por exemplo, o Enem, ele está sendo acompanhado por coisas desse tipo, porque hoje a gente faz o quê? Precisa de entender qual é a pergunta mais fácil ou mais difícil, ele já visualiza quantas pessoas acertaram ou não acertaram aquela questão e ele já identifica isso. Já existe software, plataformas de inteligência artificial que faz exatamente isso com os alunos de cada escola. Ela fornece as perguntas, vê quais alunos tiveram dificuldades em quais perguntas, e aí ele já sugere novos questionários e avaliação para os alunos de acordo com o nível de dificuldade que eles tiveram nessa ou naquela questão. Ou seja, não tem professor nesse meio. O próprio computador vê aonde o aluno está errando ou acertando e está fornecendo novo material para ele aperfeiçoar aquilo ali. Isso é o que se chama do ensino personalizado completamente, sem a presença, inclusive, do professor. Claro que o professor nunca será dispensável, porque ele é o orientador, é o moderador, é o guia. Agora, não pode ser mais a figura do professor, que é o detentor do conhecimento, porque isso não existe mais. No passado, se o senhor dizia alguma coisa boba ou cometesse algum engano pregando no púlpito de uma igreja, alguém podia achar estranho, anotava para quando chegar em casa consultar na enciclopédia para ver se o senhor tinha dito aquela informação correta ou não. Hoje não existe mais isso. O senhor está pregando e alguém já está conferindo no Google, no YouTube, se aquela informação que o senhor está pregando está correta ou não. Então, é essa geração que nós estamos vivendo e ela já está pronta para fazer esse tipo de conexão que nós precisamos fornecer para ela. Perfeito, pastor Cláudio. Quando você falava, e também a partir daquela colocação que o Maicon, né, colocou aqui, ele disse lá, né, que mas o debate na sala de aula é melhor. Então, essa colocação do Maicon, né, pelo que eu entendi também, ele ainda está dividindo a aprendizagem a partir daquelas duas dicotomias, né? A aprendizagem presencial e a aprendizagem virtual. Me parece que com o Covid-19 e com essa virtualização da aprendizagem, me parece que está derrubando essas fronteiras entre aquilo que é uma aprendizagem presencial e aquilo que é uma aprendizagem virtual. Ou seja,
não existe mais, existe aprendizagem, né? E não aprendizagem virtual Perfeito. ou presencial. É aprendizagem, né? A maneira como a É, gente aprende. veja, nós dois estamos conversando e há uma série de pessoas aqui acompanhando. Se fosse numa sala de aula, nós estaríamos usando aquela metodologia que já é bem utilizada, que é GVGO, né? O grupo de observação está por fora, vendo o grupo que está debatendo. O professor faz isso em sala de aula como? Ele escolhe 2 ou 3 alunos que estão prontos para discutir um assunto e põe eles no centro da aula da classe. E põe o restante do grupo ao redor, e esse grupo, os que estão no meio estão discutindo o assunto, e os que estão ao redor estão vendo, anotando e fazendo alguma pergunta ou alguma coisa assim. É o que está acontecendo aqui agora, só que de forma virtual. Alguns milhares de quilômetros nos separam, mas eu estou conversando com o senhor como se o senhor tivesse sentado aqui do lado. E Sim, nós estamos conversando sem nenhuma dificuldade. Não há essa coisa de, ah, meu Deus, que distância enorme nos separa. Nesse momento da conversa, não há distância nenhuma. Nós estamos conversando, vendo um ao outro. E há um grupo de pessoas aqui acompanhando, é o grupo de observadores, que seria o círculo de fora, que está vendo a nossa conversa e interagindo ou não. Ou seja, o que aconteceria dentro de uma sala de aula com um grupo de pesquisa e trabalho é o que está acontecendo aqui, só que agora virtual. Eu tenho um trabalho com os homens na nossa igreja e nós continuamos mantendo, as nossas reuniões eram quinzenais. Mas em função dessa questão, da ausência e da necessidade, nós estamos fazendo agora semanais. Toda semana eu me reúno com eles e aí é um aplicativo, aquele grupo grande de pessoas, aparece a carinha de cada um deles ali e nós conversamos como se a gente tivesse no mesmo círculo de conversa que nós temos na nossa igreja, os mesmos assuntos, o mesmo material é enviado. Ou seja, essa barreira quebrou na hora que nós começamos a pensar nessas coisas. Claro que a ideia de voltar a ter o presencial tem outras vantagens, né? Tem outras questões aí. Mas hoje não há nenhuma dificuldade. A escola poderia manter tanto a aula com momentos síncronos, né? Quer dizer, o professor faz uma live com os seus alunos. Hoje é possível usar um monte de aplicativo que tem aí de sala de aula virtual, inclusive gratuito, sem nenhuma dificuldade para você ter esse momento. E outros momentos assíncronos, que o professor grava um vídeo e manda para os alunos ou disponibiliza na plataforma e o aluno assiste a hora que ele quiser e tem qualquer tipo de escolha do que é que ele quer fazer. A conversa pode ser num fórum, pode ser ao vivo, pode ser um grupo de debates, um grupo de pesquisa. Isso está muito, muito, muito pronto e aplicativos existem muitos aí. Alguém está perguntando aqui qual o nome desse aplicativo. Bom, se for aplicativo para sala de aula, você tem o Zoom, o Google Meet, tem Disc Meet e Hangouts, outros mais que funcionam. Se for grupo para pesquisa, para fórum, tem muitos, né? É possível plataformas como o Google Sala de Aula, né? O Google Classroom e outras plataformas mais. O Canvas LSN tem uma plataforma excelente, gratuita, qualquer escola pode utilizar também. E muitas outras tecnologias que estão à nossa disposição. Não são difíceis de se utilizar e estão aí. Outro perguntou aqui sobre a sala de aula invertida. Sala de aula invertida, você inverte a posição dos conceitos. Porque a sala tradicional, como você faz? Você traz os conceitos em sala de aula, o aluno é apresentado a novos conceitos na sala de aula. E ele leva para casa exercícios para revisão, fixação, essa coisa assim. A sala de aula invertida apresenta os novos conceitos a esse aluno fora da sala de aula, quer dizer, no ambiente informal da sua casa, ele recebe vídeo, material, tudo que ele precisa para ter os novos conceitos. E aí, quando ele vem para a sala de aula, aí ele vai fazer a revisão e fixação desses conceitos que ele já teve antes. Sendo que isso vai aumentar em muito o aprendizado, porque o aluno chega já com os conceitos em sala de aula para debater, para discutir, para produzir novos conteúdos a partir daí. E aí esse aluno vai ser muito mais, vai aprender muito mais esse conhecimento do que
aquele que chegou em sala de aula sem saber nem o que é que ia aprender e teve acesso ao conceito pela primeira vez. Aliás, pastor Ziel, nós vivemos uma realidade escolar hoje no Brasil, da BNCC, né, que é a nova Base Nacional de Curricular Comum, e ela estabelece o ensino por competências, e são 10 competências, entre elas uma é a cultura digital. Ou seja, é que todos os alunos em todas as escolas, de todas as faixas etárias, estão sendo trabalhados para desenvolver a capacidade de compreender, de utilizar e de aprender através do mundo digital. Aí imagina se nós, enquanto escola teológica, não vamos estar inseridos nesse grupo. Porque é o que aconteceu com o ensino da sociologia, da filosofia, né? Há anos atrás, o ensino médio começou já a trazer isso e nas escolas, e aí nós tínhamos uma dificuldade, que nós dizíamos na escola dominical, não discuta, aprenda, e você não deve questionar o seu professor, o seu pastor. Hoje, com os jovens aprendendo no ensino médio, sociologia, a filosofia, e todos os professores dizendo, pergunte, questione, interaja. Aí tem muito professor de escola dominical na igreja com dificuldade, porque a juventude não quer saber de isso é porque é. O João Grilo do Alto da Compadecida que dizia, não sei, só sei que é assim. Isso não funciona mais na nossa escola dominical, porque você tem um grupo de jovens que cresceu em uma escola dizendo, questione, investigue, indague, pergunte, e aí nós temos que estar preparados para esse nível de debate. A mesma coisa está acontecendo e vai se intensificar com a cultura digital. As escolas estarão trabalhando para fomentar essa ideia e desenvolver habilidades e competências para uma cultura digital, e a igreja e as escolas teológicas e os seminários e as faculdades precisam lembrar que isso daqui a uns dias vai ter que bater a nossa porta. Nós precisamos estar preparados para essa realidade. Perfeito. E eu achei interessante essa sua fala a respeito aí das competências e habilidades. Vamos pensar agora, então, nessa geração Z, geração alfa, né? Então, digamos que a gente estamos aí ministrando algum curso e esse jovem, esse adolescente, então, matriculou nesse curso de teologia, ele vai estudar, então, pelo celular dele, né? E lá no celular dele tem lá, junto lá com outros aplicativos, lá tem o Facebook, tem o Instagram, tem uma série de outros aplicativos lá, né? Naquele celular que ele está aprendendo. Então, ou seja, existe lá uma grande tentação dele, em algum momento, estar lá estudando, de repente ele fecha aquele vídeo e vai ver a postagem do Facebook, do Instagram, enfim, né? Então, assim, ó, em se tratando de competências e habilidades para quem vai estudar a partir desse universo digital, né? Quais são, pastor Clauber, assim, as principais qualidades, né, que nós devemos desenvolver para termos assim, um melhor aproveitamento possível de uma educação praticada a partir da internet? Perfeito. Bom, primeiro que nós dizemos hoje como? Chega na escola dominical ou numa escola que não está imersa na cultura digital, aí o professor diz assim, desliga o celular, vai começar a aula. Hoje nós precisamos dizer, liga o celular porque vai começar a aula. Aí o aluno vai ser tentado a olhar Instagram, Facebook, YouTube? Não se esse conteúdo dessa aula não estiver fazendo parte disso. Porque o professor pode usar Facebook for Education e todo o material da aula está lá no grupo do Facebook. O professor pode produzir vídeos e disponibilizar no YouTube. Se ele não quiser que o mundo todo não veja, é só colocar como vídeo não listado e colocar na plataforma. Então, pelo YouTube não dá para localizar esse vídeo, você tem que ir na plataforma do aluno para localizar o vídeo. Você pode ter lá, eu faço, está suspensa agora a aula na Universidade Federal, numa turma de mestrado, e aí assim, o professor está dando aula, existe um grupo da turma, e o grupo funciona o tempo todo durante a aula.
O professor diz lá, mas o autor fulano de tal, no livro tal, disse assim, assim. Aí já aparece no grupo uma pergunta, vocês anotaram o nome do autor? Aí outro diz, é fulano de tal. Disse, e esse livro? Aí outro diz aqui, já achei o PDF, está aí no grupo, já joguei no Google Drive. O professor está dando aula e a classe está interagindo com o professor, mas interagindo entre si aos milhões, tirando dúvidas do que o professor disse, buscando material na internet das referências bibliográficas que o professor deu. E isso é fantástico. Atrapalha a aula nem um pouco. Essa geração está preparada para ser multimídia, para funcionar em várias coisas ao mesmo tempo. É ruim se o professor está lá, blá, 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 só falando, aula expositiva, não há nenhuma interação e não há nada que o aluno possa fazer com o celular, porque não tem nenhum material na plataforma, ou no grupo, ou no aplicativo que a escola ou que a igreja esteja disponibilizando para esse aluno. Aí, claro, o aluno vai olhar o que é que tem no Facebook ou no Instagram, porque ele está entediado com aquela aula que, além de ser algo sem interação, é algo que não usa o celular. Agora, se o professor diz, liga o celular porque nós vamos começar a aula, o material já está disponível agora, nesse momento, no grupo de vocês, acessa aí, por favor, o PDF e façam a leitura desse texto. Depois eu gostaria que vocês vejam o vídeo, que já está disponível na plataforma também, eu já enviei o link no grupo, e é um vídeo de 5 minutos, eu quero que vocês assistam, se dividam em grupos e vocês vão, daqui a 10 minutos, discutir conosco o material que está nesse vídeo, e eu quero que cada grupo elabore 3 perguntas sobre o texto em PDF que foi enviado para vocês nesse momento. Aluno tem o que fazer e tem bastante coisa para fazer com o celular, porque ele precisa acessar o PDF, ver o vídeo, fazer as atividades. Inclusive o professor disse, não me entregue papel nenhum, escreve tudo lá no aplicativo, que aqui eu vou baixar, e depois eu vou pegar as 3 perguntas de vocês, jogo aqui na tela. Hoje nós temos aplicativo de avaliação, que você faz as perguntas, o aluno acessa o questionário no celular, o professor joga no projetor as perguntas, chama Kahoot esse aplicativo, e aparece no celular do aluno as perguntas com as 3 opções de resposta. O aluno escolhe qual resposta que ele acha correta, e aí na tela já aparece todos os alunos, quem acertou e quem não acertou, e aí vamos para a próxima pergunta. Se o meu aluno não trouxe o celular para a escola, é possível fazer isso com outro aplicativo chamado Plickers, que o aluno tem um código de barra. O professor passa o celular, ele lê o código, um QR Code melhor. O professor faz a pergunta, o aluno levanta o code da resposta, o professor passa o celular, o aplicativo pelo celular do professor lê o QR Code de todos os alunos e põe na tela quem errou e quem acertou. Isso é gratuito, é fácil de usar, então, quer dizer, o professor poderia ter tudo isso em sala de aula. Imagina uma sala de aula, tem um vídeo para assistir, tem um texto para ler, tem que produzir 3 perguntas, as perguntas vão para o quadro, o outro grupo vai ter que responder as perguntas lá e eu já sei quem errou ou quem acertou. Eu já estou doido para saber onde é essa aula para me ir para lá agora, porque é uma aula com interatividade, com conteúdo, e quem é doido de ir olhar Instagram ou Facebook na hora dessa aula, senão vai perder todo o conteúdo. Tudo isso é possível, tudo isso está à disposição, tudo isso já é utilizado pelo mundo da educação há muito tempo. Tudo que eu falei aqui é gratuito. E, aliás, amanhã eu tenho uma live com outro analista de sistemas, que é um professor da nossa escola dominical e é professor do IF também. Vamos falar sobre tecnologias educacionais na escola dominical. Então, quem está conosco aqui amanhã, 15 horas, quiser acompanhar, vamos falar sobre essas coisas e vamos dizer o que é possível fazer com tudo isso. Imperdível. Veja, pastor Aziel, isso tudo não é difícil, não é nada impossível. Pergunte aos meninos de 15 anos da nossa igreja que eles já sabem de tudo que eu estou lhe dizendo. Tudo que eu estou falando aqui não é nenhuma dificuldade para os adolescentes da nossa igreja. A dificuldade vai ser quando esse adolescente chegar no nosso seminário e tiver um professor com a cara feia, com um livro de papel na mão, dizendo, desliga o celular que a aula vai começar. Aí nós vamos ter dificuldade. Aí não vai ter, vai ser aquela aula onde aquele aluno vai ficar lá no Facebook, no Instagram, né?
Isso. Aí ele vai sim para o Facebook, para o Instagram, porque não tem nada do que ele fazer senão ouvir o professor. Cláudio, a gente percebe então que está havendo assim, uma grande revolução na maneira como a gente aprende. Isso. E não só uma revolução como a gente aprende, mas você falando, também a gente percebe que é uma grande revolução na maneira como a gente ensina. Principalmente. Então, você destacou aqui algumas competências, né, que esse aluno precisa ter. Agora, olhando para esse professor que está lá na sala de aula, que ainda não tem todo esse conhecimento que você apresentou aqui sobre essas ferramentas, que estão todas disponíveis, quais competências, vamos pensar no professor de teologia, de escola Sim. dominical, quais competências são fundamentais, né, para que um professor tenha nesse novo momento, né, onde o ensino vai ser cada vez mais virtual? Perfeito. Bom, primeiro ele tem que ser um professor que queira estar presente no mundo digital. Ah, eu tenho medo de gravar vídeo, eu não gosto de me expor. Ah, esse professor ele está com dificuldade porque o mundo digital exige a presença dele lá. Depois ele precisa ter essa interação, aprender a usar os aplicativos. Ele não aprendeu a pedir comida pelo iFood, a chamar o carro pelo aplicativo e a comprar livro pelo aplicativo, também pelo site. Ele vai aprender também a preparar o seu material didático e disponibilizar de forma digital, a fazer as avaliações, mas disponibilizá-la em formato digital com uma enorme vantagem. Ele pode fazer avaliações que ele não vai ter o trabalho de corrigir, porque ele já põe lá o aplicativo as respostas e o próprio aplicativo vai dizer qual a resposta certa, se forem perguntas com respostas objetivas. Ou ele pode usar um fórum para os alunos discutir entre si e os próprios alunos corrigir as perguntas uns dos outros, ou as respostas uns dos outros. Tudo isso é possível e aí, veja, nós vamos ter muito ganho, porque, na verdade, o professor não vai estar sozinho para ensinar. Ele vai contar com todo esse aparato e com os seus alunos. Agora, precisa falar menos, precisa ouvir mais, precisa ser mais interativo, não ser aquele detentor do conhecimento, mas apenas um guia, um moderador, e saber que o aluno vai chegar com esse conhecimento, que ele precisa mediar. Então, o que muda é essa questão. O professor sai do cenário como sendo o grande detentor e entra o aluno como sendo o que tem o conhecimento. E o professor como o guia, o mediador, o mentor desse aluno. E não mais o detentor do conteúdo, porque o conteúdo o aluno já tem e tem como buscar sem o professor, inclusive. Então, com essas competências, o professor está pronto para entrar no mundo digital. Aprender a como usar um aplicativo, isso é muito simples porque os aplicativos são fáceis e é papel da escola fornecer treinamento suficiente para que os professores estejam habilitados a utilizar. O professor precisa querer mudar a forma como ele faz as coisas. Ah, perfeito, porque o que a gente observa também às vezes, né, realmente é uma certa insegurança por parte do professor. Ah, mas eu não consigo, né, eu não consigo dominar essa ferramenta, né? Existe toda uma insegurança por alguns Existe, professores, assim, né, infelizmente. Mas, infelizmente. né, mas como você bem pontuou, todos podem aprender, porque quando a gente começa a usar essas ferramentas, a gente percebe que não é nenhum bicho de sete cabeças, assim, né? Não. E não é, né? E é fácil compreender que o conteúdo será o mesmo. O Uhum. professor não deixa de ensinar como ele ensinava antes. Só que a explicação que ele dava ao vivo, ele vai dar agora na frente de uma câmera. A avaliação que ele fazia no papel, ele faz agora no aplicativo. O texto que ele recomendava antes, entregava, que rodava na copiadora da escola, agora ele vai mandar via digital no aplicativo. Então, assim, o conteúdo é o mesmo, apenas a forma como ele está sendo apresentado é que é diferente. Uhum. Perfeito, perfeito. Pastor Cláudio, nós estamos chegando já então aqui já no final da nossa live. Eu tenho certeza que todos que participaram dela
ouviram aqui ensinamentos riquíssimos, riquíssimos mesmo. Né, as palavras que você trouxe aqui, com certeza, abriu a mente de muitas pessoas, pessoas que às vezes estavam até com alguma dificuldade, né? Como que vai ser agora, nesse contexto, né, de virtualização? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Seja aluno, seja professor. Então, a sua fala foi uma fala muito rica, com muito conteúdo, e eu tenho certeza que elas vão ajudar inúmeras pessoas, tá? Então, Amém, muitíssimo pastor obrigado Zé. pela sua participação e deixo você com as suas considerações finais. Tá bem, eu agradeço o convite honroso de estar aqui participando dessa live e dizer a todos os queridos irmãos e irmãs que estão nos assistindo que nós estamos vivendo essa revolução que eu fico imaginando, pastor Osiel, quando alguém chegou com a primeira Bíblia impressa em papel, como fez Gutenberg, e disse, não é mais aquele rolo de couro que você usava, agora isso aqui é Bíblia. Alguém amaldiçoou até a terceira geração dessa pessoa, achando que ele estava com uma inovação. Mas não mudou nada, o conteúdo bíblico era o mesmo, mudou só a mídia, a forma como ele estava sendo apresentado. É o mesmo caso agora. Nós temos um choque de geração como tivemos naquela época, porque a mídia mudou. Mas o conteúdo é o mesmo e nós só precisamos aprender a como dominar isso. Como dominamos o rádio e aprendemos a usar a televisão, a gente precisa aprender a usar a internet também e sermos alguém que está pronto para a geração Z, a geração alfa, a beta que vai vir depois, para que eles também continuem sendo bons alunos de teologia, como nós temos hoje com a geração que já está na nossa sala de aula. Perfeito, pastor Cláudio. Então, tem alguém perguntando sobre a live. Amanhã no meu perfil, 15 horas, eu tenho uma live sobre tecnologias educacionais na escola dominical. Maravilha, estaremos lá assistindo. E, pessoal, quem ainda não conhece os livros da editora Santorini, vai lá no nosso site, tá? E veja lá todas as nossas publicações. Pastor Cláudio, um abraço, foi um privilégio conversar contigo. Espero que nós tenhamos outras oportunidades de estarmos conversando. Será uma satisfação, pastor Zé. Muito obrigado e a paz do Senhor. Paz do Senhor.